Você acha que o Velociraptor era o grande velocista do período Cretáceo? Hollywood nos ensinou a temer o raptor esguio como o ápice da agilidade predatória. Mas a ciência forense e a paleontologia moderna revelam um erro terrível. O verdadeiro rei da velocidade era outro. Esqueça de vez a imagem de um caçador pequeno do tamanho de um peru. Estamos falando de um predador colossal de 2 toneladas, com 8 metros de comprimento e chifres assustadores. O Carnotaurus foi falsamente retratado nos cinemas como um animal pesado e muito lento. Mas a dureza dos ossos nunca mente. Ao analisarmos o esqueleto excepcionalmente preservado e escavado na Patagônia em 1984, a realidade se mostra estarrecedora. Este não era um tanque orgânico. Era uma máquina biológica construída para o sprint. O Carnotaurus possuía um design corporal completamente paradoxal. Da cintura para baixo, sua arquitetura óssea e muscular imitava perfeitamente a aerodinâmica das aves modernas. Seus pés rasgavam a terra, gerando uma tração absurda. Uma combinação letal e muito eficiente. Enquanto os filmes tentam nos convencer de sua lentidão vergonhosa, as simulações computadorizadas recentes quebraram totalmente esse mito. Se você estivesse em uma planície aberta, correr seria inútil. Como um animal tão denso conseguiu quebrar o limite da velocidade física? Esse é um canal sério, minucioso e com total embasamento científico. Fique até o final. A resposta exata para essa aceleração implacável está escondida na base de sua coluna. O Carnotaurus desenvolveu a maior musculatura caudal proporcional já registrada em qualquer dinossauro terópode. Os seus músculos caudofemorales eram hipertrofiados e muito desenvolvidos. Esse agrupamento muscular gigantesco se conectava diretamente aos fêmures. A cada contração agressiva, ele puxava as pernas para trás com uma força mecânica devastadora. Cientistas comprovaram que essa estrutura biológica permitia passos incrivelmente largos e muito rápidos. Estimativas biomecânicas rigorosas e modernas apontam que este predador atingia facilmente a marca de 50 a 56 km por hora. Para colocar em uma perspectiva visual, isso é rápido o suficiente para ultrapassar um carro trafegando em vias urbanas. A sua corrida cinemática era totalmente reta e implacável. Devido à extrema rigidez de sua cauda e da estrutura pélvica, ele falhava miseravelmente em fazer curvas acentuadas. Ele era um velocista puro de linha reta, projetado perfeitamente para alcançar um abate fulminante. No entanto, a evolução biológica implacável sempre exige um preço. Para suportar um motor muscular tão gigantesco na parte traseira sem perder o equilíbrio, o corpo precisou fazer concessões anatômicas muito severas na parte frontal, revelando um detalhe altamente bizarro. As pessoas costumam zombar do Tiranossauro Rex por seus braços curtos, mas os do Carnotaurus eram uma verdadeira e patética anomalia evolutiva. Eles eram tão minúsculos que sequer possuíam articulações funcionais nos cotovelos. O antebraço se tornou biologicamente inútil. Com 4 dedos atrofiados que não podiam agarrar, arranhar ou sequer tocar o próprio corpo, esses membros perderam qualquer função. Do ponto de vista clínico, eram apêndices vestigiais degenerando e encolhendo a cada geração ao longo de milhões de anos de dura adaptação. Encurtar os braços ao limite extremo
Foi uma tática incrivelmente inteligente para aliviar o peso da frente. Ao descartar ossos e músculos totalmente inúteis no peito, o animal deslocou com precisão o seu centro de gravidade direto para o poderoso motor letal de suas pernas. Ele literalmente sacrificou qualquer utilidade dos membros superiores no ápice caótico da velocidade extrema. Sem a capacidade física de agarrar as presas desesperadas com garras, o Carnotaurus transformou o próprio crânio em sua única, solitária e assustadora arma primária. Sem braços para imobilizar o alvo, a mandíbula operava com violência mecânica impressionante. Cada ataque funcionava exata e perfeitamente como o golpe profundo de um pesado machado biológico. A mordida não precisava segurar. Ela era projetada para mutilar de forma rápida. O formidável crânio do Carnotaurus é uma obra-prima de engenharia focada no puro impacto. Analisando o esqueleto e a densidade óssea, vemos uma armadura craniana forjada contra tensões letais. Ele era curto e profundo, desenhado para absorver uma enorme quantidade de choque. Testes tridimensionais sugerem que machos colidiam suas pesadas cabeças em altíssima velocidade durante combates por disputas territoriais e acasalamento. As espinhas cervicais incrivelmente robustas e musculosas absorviam totalmente a energia avassaladora desse forte recuo. Os impressionantes chifres espessos, cobertos por densa queratina, também serviam como intensos adornos de terror psicológico. A sua silhueta ameaçadora cortando a névoa escura impunha medo absoluto, muitas vezes resolvendo conflitos antes que chegassem a agressões fatais. Além da força óssea esmagadora, o predador contava com um trunfo assustador. Diferente de quase todos os carnívoros, possuía forte visão binocular. Seus olhos focados para a frente geravam uma profunda percepção tridimensional, transformando-o em um míssil teleguiado e letal. Coroando o design biológico perfeito, suas incríveis impressões fósseis mostraram uma epiderme singular. Ele não era um simples lagarto escamoso, mas sim vestido por uma couraça impenetrável de osteodermas ósseos. Uma armadura reptiliana flexível para suportar o Cretáceo. Vocês conhecem as criaturas, mas ainda não conhecem quem as caça. Quando os nossos arquivos baterem 1000 inscritos, o produtor do domínio primal sairá das sombras. Inscreva-se e force essa revelação. As densas protuberâncias de sua pele blindada não serviam apenas como defesa física impenetrável. As escamas funcionavam brilhantemente, quebrando sua silhueta volumosa no meio da floresta sombria, enquanto seu faro apuradíssimo rastreava e sentia os feromônios do medo químico. A ecologia implacável da antiga Patagônia o obrigou a escolher inteligentemente os alvos certos. Ele espreitava escondido pelas grossas folhagens, ignorando solenemente os colossais titanossauros de pescoço longo, pois sua anatomia não foi feita para derrubar altas montanhas. O verdadeiro alvo do velocista eram os jovens ágeis e os herbívoros isolados do enorme rebanho. A sua emboscada iniciava com passos aterrorizantemente silenciosos na terra seca, seguidos imediatamente por uma explosão cinética extrema e absolutamente impossível de ser prevista. Para as pequenas vítimas capturadas em seu radar de caça, a perseguição desesperada era inútil e muito curta. As mandíbulas letais desciam em um arco de precisão cirúrgica.
O Carnotaurus rasgava pedaços sangrentos e impulsionava tudo para sua garganta, engolindo por inteiro. Alimentando-se avidamente com movimentos mandibulares semelhantes aos enormes e perigosos crocodilianos de hoje, ele governou à base da agilidade. Mas essa precisão anatômica milenar não evitou as nuvens de poeira radioativa e o absoluto caos térmico do meteoro cataclísmico. Enterrado pesadamente debaixo da fria e antiga rocha argentina por 66 milhões de anos, o triunfo do velocista repousou na escuridão profunda. Quando a paleontologia finalmente retirou a Terra com precisão técnica, os cientistas se depararam com um fóssil irreal. A indústria do entretenimento negligenciou completamente essa obra-prima aerodinâmica por pura conveniência visual. Os filmes precisavam de um vilão genérico e pesado para preencher a tela. Então ignoraram toda a sofisticada engenharia fóssil daquele enorme motor traseiro. A alteração não ocorreu por medo do animal, mas por preguiça criativa. Transformar um velocista de 2 toneladas em um monstro trôpego e lento foi uma manobra barata para simplificar o roteiro. A complexidade biológica desse colosso foi sacrificada por um design preguiçoso. Longe de qualquer licença poética, os ossos resgatados expõem uma verdade anatômica fria. Os registros da paleontologia desmentem as telas, revelando que ele não era o lacaio desajeitado de predadores maiores. Era uma máquina de abater implacável de altíssima performance. Essa ficção barata é brutalmente esmagada pela dureza do material escavado nas rochas. Os antigos arquivos preservados pela Terra mostram que o verdadeiro predador não precisava do tamanho do tiranossauro para governar o Cretáceo. A sua monstruosa velocidade já bastava. O Velociraptor pode até ter roubado o título de grande vilão nos cinemas, mas os fósseis reais contam uma história muito mais pesada e sombria. Os bonecos frágeis e os monstros de plástico que o público consome não possuem o menor sentido diante da verdadeira ameaça biológica. Moldado duramente pelos severos ambientes hostis e perigosos do supercontinente, o imponente colosso precisou blindar sua própria carne contra as intempéries mais cruéis da natureza arcaica. A chuva constante limpava o sangue escorrido sob as pesadas armaduras das costas. A engenharia pesada utilizada atualmente para reerguer seus antigos e obscuros restos mortais contrasta totalmente com a leveza milimétrica de quando aquela pelvis gigante se tensionava, carregada de fúria viva e letalidade latente, pronta para explodir em pura devastação. Esmagando impiedosamente os frágeis fragmentos brancos da história evolutiva com a sua força avassaladora, o Carnotaurus reinava plenamente sem nenhum tipo de contestação nas planícies do sul. As manadas temiam o rugido mudo e o rápido desfecho de suas emboscadas mortais. Ele não foi apenas um mero fantasma pré-histórico ou lacaio de gigantes. Ele se consagrou plenamente como a suprema e genial anomalia termodinâmica da grande evolução de caça. Uma tempestade cinemática e silenciosa de poeira e ossos que desbotou devagar no breu da terra. Os documentos confidenciais abertos neste vasto dossiê exterminam as grandes fábulas visuais. Se você foi impactado com a magnitude mecânica desta fera primal, é o seu dever lutar para crescermos juntos o nosso império nessa jornada pelas criaturas abissais. Inscreva-se agora. Curta o nosso conteúdo e disseque o assunto nos comentários. A expedição rumo às profundezas do Cretáceo continua.
O domínio primal agradece sua contribuição. Nos despedimos aqui. Até a próxima.